A paz do Senhor Jesus, irmãos. Neste vídeo estaremos falando a respeito da salvação do homem, mais especificamente sobre a salvação do espírito do homem. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então, essa é uma questão básica para se entender o que acontece depois da morte. O homem tem três coisas, três partes. E uma dessas partes volta para Deus, que é o espírito do homem. Na Bíblia nós vemos que a salvação ela está intimamente ligada ao espírito do homem. O espírito do homem é algo que veio do reino infinito. O espírito do homem veio de Deus. O corpo e a alma vieram dos pais biológicos. Deus é quem concede um espírito para cada ser humano que nasce neste mundo. Quando uma criança é gerada, Deus concede um espírito. E esse espírito que Deus concedeu, um dia retorna para Deus. O espírito não entra, do homem não entra na geração biológica humana. Ela é uma participação de Deus na feitura de cada ser humano que veio à Terra. Vejamos isso na Bíblia. Eclesiastes 12:7 diz assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, quem volta para Deus é o espírito, não é a matéria, não é o corpo, não é a alma. A alma simplesmente deixa de existir. Hebreus 12:9 diz: nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Ou seja, nós temos o Pai biológico, Pai e Mãe, e temos um Pai espiritual, que é Deus, que é o Pai de todos os Espíritos. Zacarias 12:1 diz assim: fala o Senhor que forma o Espírito dentro do homem. Número 16:22 diz assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne humana. Todos os seres humanos têm essa dupla natureza, esses dois pais. O espírito do homem, por ser um elemento eterno, vindo de Deus, existirá para sempre, com ou sem Deus. Quando o espírito do homem, se foi salvo, irá para Cristo, como ensina a Bíblia, ausente no corpo, presente com Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, 6 e 8, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Deixa aqui para ir habitar com o Senhor. Se alguém não foi salvo, seu espírito inicialmente irá para o inferno. Depois do tribunal de Cristo, se confirmada a condenação, será lançado no lago de fogo. Há essa passagem temporária. Enquanto o salvo há uma passagem temporária já na presença de Deus no céu, depois vem aqui na ressurreição para viver o milênio aqui na terra, o espírito não salvo vai passar uma temporada no inferno e depois vem a segunda ressurreição, a ressurreição dos condenados, dos mortos, e vai, se confirmado, vai para o lago de fogo. Jesus explicou o lugar do cativeiro dos mortos na parábola de Rico e Lázaro, conforme escrito em Lucas 16:22, que diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse era o nome que Jesus deu. Foi o nome que Jesus deu para esse lugar onde o salvo, onde aqueles que estavam na presença de Deus, na vida terrena, iria continuar na presença de Deus após a morte. Jesus, quando subiu para o céu, a Bíblia diz que ele levou cativo esse lugar, chamado de cativeiro, ele levou consigo para o céu. Atualmente, os espíritos dos salvos vão para o paraíso, onde Cristo está. Ali permanece aguardando a ressurreição do justo, quando então receberão novos corpos espirituais. Ensinar que o espírito do homem, depois da morte, tem ainda continuidade do lado espiritual. A verdade é que o espírito não deixa de existir com a chegada da primeira morte, nem com a chegada da segunda morte. O espírito do homem voltará para Deus. Existem dois tipos de retorno. Não confunda com salvação, retornar para Deus. Porque tem gente aí ensinando que voltou para Deus, então não tem inferno. Engano, volta para Deus para juízo, volta para a fonte originária e Deus vai determinar onde a pessoa vai ficar em razão daquilo que tiver vivido enquanto estava vivo na terra. Um retorno poderá ser uma volta do espírito humano salvo por Jesus. Esse espírito salvo ressuscitará na primeira e única ressurreição do justo. Neste caso, será um regresso para a vida eterna, passando inicialmente pelo paraíso e depois retorna com Jesus para o arrebatamento. Outro retorno possível do espírito do homem será um regresso para a ira futura, ira do lago de fogo, ira de uma sentença confirmando a condenação e sendo lançado no lago de fogo, lagar da ira de Deus, como diz o livro de Apocalipse. Eclesiastes 12:7 diz o seguinte:
e o pó volta à terra, né? O corpo volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Não cita a alma, porque a alma simplesmente deixou de existir. Expirou. Jó 34:14 diz, e se ele recolhesse para si o espírito, ou seja, quem que é recolhido do homem para o reino espiritual, é o espírito do homem. 1 Coríntios 5:5 diz assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui tem um fundamento muito interessante mostrando que é salvo é o espírito do homem. Romanos 2:5-8 diz o seguinte, mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, tesoura para ti ira para o dia da ira, manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Apocalipse 20:15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui é muito claro para que a gente tenha certeza que o fato de voltar para Deus não significa ser salvo, é diferente. Voltar para Deus, todos os espíritos humanos voltarão para Deus, mas lá tem dois predestinos, destinado a duas coisas, aos ímpios o lago, né, o inferno e o lago, e aos santos o paraíso e a eternidade com Deus. Lendo a Bíblia descuidadamente, podemos ficar confusos quanto à salvação ser da alma ou do espírito do homem. Isso se deve ao fato das traduções da Bíblia fazer uma grande mistura de significado dessas palavras. Fala-se em alma como se fosse espírito, ora fala-se de espírito como se fosse alma. Todavia, do que se fala da forma mais diversa possível, que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o espírito do homem. O que é recolhido é o espírito do homem. Jó 10:2 diz assim, vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito. Deus guarda o espírito do homem. 1 Coríntios 15:50 diz assim, agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Claramente dizendo, corpo, carne, sangue, vida, alma, não herdam o reino de Deus. Salvação é do espírito do homem, não da alma. Se salvação fosse da alma biológica, os crentes não morreriam fisicamente. Isso porque a alma é vida terrena, vida biológica. Se salvação fosse para salvar o que é biológico, o que é terreno, nós voltaríamos ao estado de Adão antes de pecar, que é não morrer fisicamente. Mas a salvação, aquela sentença que Deus deu para Adão, Adão passou a gerar uma descendência de mortais, pessoas terrenas que voltam para a terra. A palavra alma e espírito no original, muitas vezes recebe tradução como se fosse sinônimo uma da outra, e até para significar outras coisas. Exemplo de tradução de alma no lugar de espírito nós vemos em Apocalipse 6 e Apocalipse 20. Ali é citado a alma dos que morreram, a alma de servo do outro lado, do além-morte, mas na realidade ali deveria ter sido traduzido para espírito, porque a alma extingue, a alma cessa, como diz lá em Jó, sua alma perece na mocidade, morre, ninguém pode manter viva a sua alma. Gênesis 7:15 diz o seguinte, toda a carne que havia espírito de vida entraram de dois em dois junto na arca de Noé. Aqui é mostrando, o tradutor, em vez de botar alma, botou espírito, e animais não têm espírito. Animais têm alma, animais têm vida biológica. Assim, vemos uma tradução de alma, de espírito no lugar de alma. Na realidade, deveria ter sido colocado ali alma e não espírito. Em Gênesis 7:22 também, igualmente, tudo que tinha fôlego de espírito e vida em sua narina, tudo que havia em terra seca morreu. Falando dos animais que morreram. Também é lógico que os homens também morreram. Mas não poderia associar espírito de vida em animais e humanos. Se ele queria usar uma palavra que significasse as duas coisas, deveria ter botado alma, porque tem alma nos animais, tem alma nos homens. Mas espírito de vida só tem nos humanos, não tem nos animais. Assim nós vemos aqui mais uma tradução, onde foi usado de forma equivocada uma tradução de espírito em lugar de alma. Irmãos, concluindo, dizemos o seguinte, o resultado da salvação eterna realizada por Jesus será a vida eterna do espírito do homem que foi salvo com o Senhor, que entra no inferno ou entra no céu, é o espírito do homem. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.